Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 3 de abril de 2025, mais um capítulo da nossa série Orações Bíblicas com Resposta, porque o nosso Deus é aquele que ouve a oração do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje estamos no capítulo de número 25. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 11, assim diz a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento. Rimande rebos, remande rebas. Ribase que louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor apareceu para o servo de Deus, para o sacerdote de Deus chamado Zacarias, enquanto ele estava no templo do Senhor fazendo a obra de Deus. E o anjo disse: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Zacarias e Isabel são os pais do profeta João Batista. A palavra do Senhor diz que era um casal zeloso quanto às coisas do Senhor. Um casal zeloso quanto à obra de Deus, fazia a obra de Deus com zelo. Eram fiéis a Deus, mas não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. Versículo 7. Rimande rebou, para além da sua mulher ser estéril, eles eram velhos. A sua esposa já não estava na idade fértil. Mas existe uma palavra: nada é impossível para Deus. Quando Deus ele quer alguma coisa, ele faz, porque ninguém pode impedi-lo. E porque nós podemos observar que é resposta de oração. Se o anjo disse: não temas, porque a tua oração foi ouvida, é porque ele orou a Deus para que Deus lhe desse um filho, para que Deus abrisse o ventre da sua mulher, para que ela pudesse gerar. Rimande, tudo é possível ao que crê. Assim disse o Senhor Jesus. Zacarias orou, Zacarias buscou, e Deus realizou o desejo do seu coração. Nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé que o nosso Deus, Ele é um Deus que responde orações. Muitas das vezes, não no tempo que nós desejamos, mas no tempo que Deus determinou para ser. A Bíblia ela não é clara quanto tempo, quantos anos Zacarias orou. Talvez orou durante muitos e muitos anos, mas o milagre chegou já quando eles eram velhos, de idade avançada. Por isso é que nós precisamos ter resiliência na presença de Deus. Por isso é que nós temos que ter uma fé inabalável, nunca desistir, resistir até o fim. A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Caminhar com Deus, é uma questão de permanecer, porque Deus ele faz
Só que nós muitas das vezes não aguentamos, não suportamos o processo. Porque o processo é doloroso, nós queremos as coisas para ontem. Nós queremos as coisas imediatamente. Mas Deus, Ele quando nos dá alguma coisa, é para que essa coisa dure. É para que seja eficaz. Então Ele prepara o cenário. Então Ele prepara as coisas, não dá de qualquer jeito. Deus, Ele capricha quando Ele faz alguma coisa. Ele estava a preparar o milagre. E olha, que não foi uma pessoa comum. Foi o profeta João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus passar. Aquele que começou a pregar o arrependimento antes mesmo do Senhor Jesus iniciar o seu ministério. Demorou, mas veio uma bênção tremenda. Deus, Ele assim muitas das vezes para nós demora, mas é porque Ele faz. Ele faz além do que pensamos, além do que imaginamos. Zacarias pediu apenas um filho e Deus lhe deu um profeta. Deus lhe deu um profeta. Aquele que veio para preparar o caminho do Messias. Aquele que veio para preparar o caminho do Senhor Jesus. O que Deus vai fazer na tua vida vai além das tuas expectativas. Os teus olhos nunca viram, os teus ouvidos nunca ouviram, nunca subiu no teu coração. É aquilo que Deus vai fazer. E é importante observar a postura. Os irmãos depois vão ler o capítulo 1 completo para entender desde o início. Porque eu não posso ler tudo, senão vai ficar muito extenso. Enquanto eles esperavam a promessa do Senhor, eles faziam a obra. Há crentes que colocam no pause o seu chamado, a sua comunhão com Deus, enquanto Deus não envia a bênção. A ordem é contrária. Fazer a vontade de Deus. Fazer a obra de Deus, depois Ele faz. Em primeiro lugar, buscar o reino e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não desiste da obra de Deus. Não desiste do chamado, porque você ainda não alcançou a bênção que deseja. Você alcançará. Mas enquanto espera, trabalha. Seja fiel. Permaneça firme, Deus, Ele vai te honrar. Deus vai abrir as portas. Deus vai quebrar as muralhas. Deus, Ele vai quebrar as fortalezas. Quando parecer impossível, é ali mesmo que Deus, Ele vai fazer. Porque Deus, Ele age no impossível. Ele faz o impossível se tornar possível. Fique firme na promessa e Deus enviará resposta. Deus vai trazer a solução, a saída. Deus, Ele não está surdo, não está alheio às nossas orações e ao nosso clamor. Receba essa palavra em nome de Jesus.